ouvintes da Rádio Uni. Me chamo Ilma e, em conjunto com meu colega Anthony, daremos início à 35ª edição da Rádio Uni. Espero que gostem. E para iniciar, vamos começar com uma resenha feita pela bolsista Maria Clara sobre o livro Biblioteca da Meia-Noite. Entre a vida e a morte há uma biblioteca, disse ela. E dentro dessa biblioteca as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido, de ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo do que se arrepende? Bom, meu nome é Maria Clara Petrarca e hoje eu vou falar sobre a Biblioteca da Meia-Noite de Matt Haig. Eu decidi dividir essa resenha em 3 tópicos para ficar mais organizado e mais fácil de compreender. Então, o tópico 1 será sobre a história, o tópico 2 sobre o que eu acho e penso em relação à história, e o tópico 3 pretendo dar um motivo bom o suficiente para te convencer a ler o livro. Então, o tópico 1 sobre o que é o livro. Então, nós temos a protagonista chamada Nora. Ela possui vários traumas do passado, principalmente aqueles que são familiares e amorosos, e todos eles trazem muito aquela questão de eu sou o que sou hoje por conta do meu passado. Ela é uma mulher da faixa dos 30 anos, mais ou menos, e que tentou várias vezes seguir os seus sonhos, alguns relacionados à música e outros relacionados a uma questão mais atlética. Nado olímpico e coisas do tipo. Porém, nenhum deles foi levado realmente adiante. A história realmente começa quando Nora é demitida do seu trabalho e seu gato falece. Pelo que é possível entender, esses foram mais ou menos os fios que a seguravam ainda em vida. Portanto, não enxergando mais nenhum ponto positivo e momentos sinceros de felicidade, ela decide tirar a própria vida. Quando isso acontece, ela acaba chegando numa biblioteca, na qual quem a recebe lá é uma antiga bibliotecária que ela tinha uma grande amizade na época do ensino médio. Isso é um ponto muito importante para ela quando ela chega na biblioteca. A partir daí, nós temos o cenário mais importante da história. A Biblioteca da Meia-Noite, antes de mais nada, é o lugar mais importante nessa questão de entre a vida e a morte. Por quê? Porque você só vai para a biblioteca quando decide tirar a própria vida, mas ainda possui um quê de dúvida. Você quer, mas algo ainda te prende. E apesar da depressão e do caos que está a vida da Nora, algo ainda perpetua em sua mente. Então, por isso, ela vai para a Biblioteca da Meia-Noite. Os livros que existem lá são basicamente os livros da vida. Cada livro é sobre alguma coisa. Não exatamente histórias, mas meio que sentimentos, sabe? Então, o mais importante para a vida da Nora é o livro dos arrependimentos. Toda a sua vida é voltada em arrependimentos. Esses arrependimentos que ela muitas vezes parou para pensar no e se? Portanto, a biblioteca entrega diversas chances dela apagar esse arrependimento, vivendo aquela vida conforme existia no seu e se. Por exemplo, e se eu tivesse me tornado uma nadadora atlética? Ela consegue ir, não de corpo, claro, mas de alma, até essa vida e viver ela. Claro que existe uma condição, e a condição necessária para essa situação é a felicidade da Nora. Enquanto ela não se sentir confortável e estagnada naquela realidade, ela voltará para a biblioteca procurando mais possíveis vidas. E essa é a história do livro. Sendo assim, nós podemos pular para o tópico 2, que é a minha opinião. Eu li a Biblioteca da Meia-Noite muito pela capa e um pouco em relação à sinopse. Todos os livros que contam histórias da biblioteca eu geralmente pego para ler. Mas esse traz uma reflexão que eu fui compreendendo e pegando jeito ao longo da leitura. A reflexão, na verdade, é bem simples e pode ser dita em uma frase muito curta, que é: aproveite e aceite a vida que tem. A frase não vem com intenções de questões politicamente corretas ou lições de moral. É só tipo, não surte, tá? Vai dar tudo certo. Esse é seu corpo, é a sua vida, as pessoas te amam e você vai ficar bem. Eu acho que
pensar no futuro traz muitos questionamentos, vários com esse bom e velho e se. E se pararmos para pensar? Várias bobagens são feitas quando pensamos nas possibilidades que temos ou poderíamos ter. E não falo somente do suicídio, que é um ponto muito importante e muito sério no livro, mas de muitas decisões precipitadas que tomamos e que elas custam muito caro para a nossa vida. Então, eu sinto que o livro traz muito esse ensinamento em relação ao viver o agora ou aceitar o agora, que o amanhã vai ser diferente, e algumas indiretas em relação a isso, mas não vou me prolongar nesse assunto. Vou deixar para que você veja essas indiretas, para eu não acabar dando spoiler, né? Mas então, agora o último tópico para finalizar. Por que eu acho que todos deveriam ler esse livro? Bom, o livro traz muito essa essência de crise existencial, aquela coisa de não sei o que seguir, não sei o que fazer, minha família me odeia, me sinto sozinho no mundo. Eu acho que, na verdade, os meus motivos estão bem escancarados, porque, expressando uma opinião particular, mesmo que eu esteja em um momento ruim, às vezes eu leio algo que fala sobre coisas boas como uma forma de me trazer um contento, né? Uma felicidade. Mas eu também leio muitas coisas que combinam com a minha realidade, mas mais com uma forma de me reconfortar, para eu não me sentir tão sozinha. Então, se você tem ou teve uma crise existencial e pensa muito no tal do si, vale a pena ler, porque você vai se sentir reconfortado e abraçado. Claro que você não vai deixar de pensar no si, no futuro e ter de vez em quando uma crise existencial, até porque o livro não serve para te ajudar, mas te fazer refletir e entender mais sobre a própria vida. Mas eu creio que isso vai te fazer dar muito mais valor à vida que tem agora, né? Então, essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigada a todos que ficaram aqui comigo até o final. Então, eu peço que vocês não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, aqui no Spotify, no Facebook, no YouTube e no Instagram, que é @pet.letrasbagé. E obrigada! Dando continuidade, vamos a uma entrevista que fizemos com a advogada do município de Bagé, Patrícia Alves, que falou um pouco sobre o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Olá a todos os ouvintes da Rádio Uni, eu sou o Gilberto e estou junto com a Andriele entrevistando a advogada Patrícia Alves, que vai nos falar um pouquinho sobre o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Boa tarde a todos, boa tarde Patrícia, meu nome é Andriele e eu gostaria de saber o que foi feito na cidade de Bagé alusivo ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e como e onde foi feito. Olá, meu nome é Patrícia Alves, eu sou advogada, atualmente sou a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Subseção Bagé e também sou uma das líderes do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Bagé. Em relação às atividades do Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, o Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, através das suas redes sociais, realizou o projeto Biografias que Fascinam, com mulheres negras do comitê relatando as suas atividades, as suas biografias, para darmos visibilidade para essas mulheres. E a intenção é seguir com esse projeto para outras mulheres negras também da comunidade bagiense, não é? Que é para dar a visibilidade e reconhecer o trabalho dessas mulheres na cidade. A Comissão de Igualdade Racial da OAB Subseção Bagé participou em Porto Alegre no dia 25 do 4º Seminário Teresa de Banguela, cujo tema era Mulheres na Educação. Eu, como presidente da comissão aqui em Bagé, fui representar a subseção. Foi um belo evento, onde se tratou, não é, como as mulheres negras estão hoje na educação, quais os espaços que elas estão ocupando e ainda o que precisa ser feito. No dia 10 de agosto, às 18h30, vai ser realizado na sede da OAB de Subseção Bagé
o terceiro OAB em debate, que tem como tema a luta e a resistência das mulheres negras nos espaços, com 3 mulheres negras do município de Bagé, que irão nos relatar as suas experiências, suas vivências, seus desafios nos espaços que elas ocupam. Teremos a Ellen Jardim, assistente social, a Júlia Lima, que é advogada, e a Érica Cardoso, que é orientadora educacional. No dia 11 de agosto, será realizada uma roda de conversa na Unipampa, que vai ser promovido pelo NEAB e o PET Letras, tratando também, alusivo ao dia 25 de julho, que trataremos, eu e a vereadora Karen Castêncio, sobre as questões pertinentes às mulheres negras. Outra dúvida é sobre a importância dessa data. Qual é a importância dessa data e dos feitos em relação a ela para as mulheres negras? A importância da data do 25 de julho é principalmente para dar visibilidade para as mulheres negras, promover políticas públicas, não é? Essas políticas públicas têm como objetivo melhorar a qualidade de vida e o combate ao racismo, que, aliado ao machismo, acabam colocando as mulheres negras em uma situação de vulnerabilidade ainda maior do que as outras mulheres não negras. A data serve também para ressaltar as lutas de tantas mulheres negras que historicamente contribuíram para o desenvolvimento desse país, mas que foram por longos anos invisibilizadas. Temos como exemplo a Maria Firmina dos Reis, que foi considerada a primeira escritora brasileira, pioneira na crítica anti-escravista da nossa literatura, com o romance Úrsula, mas que foi por muitos anos invisibilizada. E como os nossos ouvintes do podcast da Rádio Uni podem contribuir com o tema? A forma de contribuir com o tema, um dos primeiros passos seria desconstruir estereótipos que recaem sobre as mulheres negras. Um deles, por exemplo, seria de que somos naturalmente fortes. Esse estereótipo acaba desencadeando uma ausência de afeto, ausência de cuidados, porque sobrecai sobre a mulher negra aquele perfil de que elas tudo suportam, tudo aguentam, e que esse estereótipo acaba fazendo com que silenciam as nossas dores e as nossas emoções, como se nós não tivéssemos sentimentos, como se nós fôssemos somente corpos capazes de suportar dores físicas e dores emocionais também. Outro ponto é a objetificação e hipersexualização dos corpos das mulheres negras, que acabam contribuindo muito para a violência física e sexual, porque por considerarem que nossos corpos não merecem respeito, merecem menos respeito que os outros corpos de mulheres não negras, nós acabamos sendo as maiores vítimas de violência sexual, de violência doméstica, de violência obstétrica, como se os nossos corpos tivessem menos valor. Muito importante para essa desconstrução é entender que a capacidade intelectual da mulher negra é a mesma de que qualquer outra mulher. Apesar de que, infelizmente, o racismo estrutural ele contribui muito para a associação de baixa intelectualidade às mulheres negras, essa não é a realidade. O que nos falta é oportunidade, porque capacidade nós temos de sobra, não é? Mas, infelizmente, as oportunidades no mercado de trabalho, na educação, ainda para as mulheres negras, elas são inferiores. E no mercado de trabalho, quando se ocupa um cargo, um espaço, invariavelmente a remuneração das mulheres negras é inferior ao homem branco e também às mulheres brancas. Outra maneira de se contribuir é não reproduzir expressões racistas, não usar do racismo recreativo para depreciar mulheres negras, não é? O que é o racismo recreativo? É o deboche,
atribuir à pessoa negra aquele divertimento, né? Sendo que esta diversão, na maioria das vezes, é de uma forma que deprecia a raça negra. E o racismo recreativo sobre as mulheres negras tem um peso duplo ainda, porque vai muito na questão da hipersexualidade. Por exemplo, nós temos o personagem que foi criado, Nega Maluca, né? Que ganhou por muitos anos destaque no carnaval em todo o país. Né? O que é a Negra Maluca? É a representação exacerbada e totalmente estereotipada da mulher negra. Ela é preta, pobre, descabelada, a sua sexualidade é explorada, exposta, hipervalorizada, e ela é sorridente ao extremo. E que muitas vezes isso pode representar uma falta de senso crítico diante das mazelas da vida. Seria como se aquela mulher negra que resiste a dificuldades com um sorriso no rosto, independente do que aconteça, ela nunca vai parar de sorrir. Aí reforça o que nós já falamos, que ela tudo suporta, não é? Então, projetar nas mulheres negras um comportamento passivo, sorridente, que absorve as dificuldades e as mazelas da vida com risos e tolerância, priva até mesmo a liberdade de cada mulher de exigir o direito de dignidade e de respeito. Então, precisamos ter muito cuidado com essa questão do racismo recreativo sobre as mulheres negras. Outra forma, não é utilizar dos espaços que ocupam para afirmar o respeito que todas as mulheres devem ter. Quando nós falamos mulheres, nós estamos incluindo as mulheres negras, porque infelizmente o racismo, por muitas vezes, nos exclui. Então, contrariam o sistema racista e machista e afirmam que todas as mulheres merecem respeito, dignidades e oportunidades. E que nesses todas as mulheres devem ser incluídas sim as mulheres negras. O meu recado é que cada um pode fazer sim a sua parte. Ser antirracista não é mais uma opção, é algo extremamente necessário. E cada um pode ser sim antirracista. Denunciando um preconceito, evitando expressões racistas, não reproduzindo, alertando um amigo que aquele tipo de comportamento é um comportamento racista. Nós vivemos uma sociedade que, infelizmente, por conta do racismo estrutural, tolhe direitos e oportunidades. E as mulheres negras, por estarem na base da pirâmide social, ainda são as maiores vítimas desse racismo. Então, que possamos seguir juntas e juntas, independente de gênero e raça, combatendo essa doença que é o racismo, que faz tanto mal para a nossa sociedade. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e um feliz Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. Feliz Teresa de Benguela. Bom, e para finalizar essa edição, fiquem com a leitura feita pelo bolsista Antônio Colares da obra O Gato Preto, do autor Edgar Allan Poe. Conto O Gato Preto, do autor Edgar Allan Poe. Para a narrativa muito estranha, embora familiar, que ora começo a escrever, não espero nem peço crédito. Louco, na verdade, seria eu se o esperasse, num caso em que meus sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Louco, porém, não sou eu, e com toda certeza não estou sonhando. Mas como amanhã morrerei, quero hoje aliviar minha alma. Meu imediato propósito é o de apresentar ao mundo, de forma simples, sucinta e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Por suas consequências, esses acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me destruíram. Todavia, não tentarei explicá-los. A mim, outra coisa não representaram senão o horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que barrocos. No futuro, talvez se possa encontrar algum intelecto que reduza meu fantasma a um lugar comum. Um intelecto mais calmo, mais lógico e bem menos excitável do que o meu, e que perceberá, nas circunstâncias que pormenorizo com terror,
tão somente uma sucessão ordinária de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância, fiz-me notar pela docilidade e humanidade de meu caráter. Minha ternura de coração era mesmo tão notável que fazia de mim motivo de troça de meus companheiros. Gostava de modo especial dos animais, e meus pais permitiam-me possuir grande variedade de bichos de estimação. Com eles, gastava a maior parte de meu tempo, e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava comida e os acariciava. Essa peculiaridade de caráter aumentou à medida que eu crescia, e na idade adulta, dela extraía uma das minhas principais fontes de prazer. Aqueles que nutriam afeição por um cão fiel e sagaz não precisam explicar a natureza ou intensidade da recompensa daí derivável. Há qualquer coisa no amor abnegado e sem egoísmo de um animal que vai diretamente ao coração de quem tem tido frequentes ocasiões de pôr à prova a amizade mesquinha e a fidelidade frágil do simples homem. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha mulher um caráter não oposto ao meu. Observando minha predileção pelos animais domésticos, não perdi a ela a oportunidade de adquirir os da espécie mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um belo animal, notavelmente grande, todo preto e de uma sagacidade espantosa. Ao falar da inteligência dele, minha mulher, que no íntimo não era nem um pouco supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular que considerava todos os gatos pretos feiticeiras disfarçadas. Não que ela jamais tivesse falado a sério a respeito disso. Menciono o fato tão somente porque me veio a lembrança neste momento. Plutão, tal era o nome do gato. Era meu bicho preferido e meu companheiro. Só eu lhe dava de comer, e ele me seguia a qualquer parte da casa, para onde quer que eu fosse. Era mesmo com dificuldade que conseguia impedi-lo de acompanhar-me pelas ruas. Nossa amizade durou, dessa maneira, muitos anos, durante os quais meu temperamento geral e meu caráter, graças à diabólica intemperança, experimentaram, me envergonho de confessá-lo, radical alteração para pior. Tornava-me dia a dia mais caprichoso, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos alheios. Permitia-me mesmo usar de uma linguagem brutal para com a minha mulher. Por fim, cheguei até a usar a violência corporal contra ela. Meus bichos, sem dúvida, acabaram também por ressentir essa mudança de meu caráter. Não apenas os negligenciava, como os maltratava. Quanto a Plutão, porém, tinha para com ele ainda suficiente consideração, o que me impedia de maltratá-lo, ao passo que não tinha escrúpulos em maltratar os coelhos, o macaco ou mesmo o cachorro, quando, por acaso ou por afeto, se atravessavam em meu caminho. Meu mal, contudo, aumentava, pois que outro mal se pode comparar ao álcool? E, por fim, até mesmo Plutão, que já estava ficando velho e, em consequência, um tanto impertinente, até mesmo Plutão começou a experimentar os efeitos desse meu mau temperamento. Certa noite, de volta a casa, embriagado de uma das tascas dos subúrbios, imaginei que o gato evitava minha presença. Agarrei-o, mas amedrontado com a violência, causou-me na mão um leve machucado com os dentes. Uma fúria demoníaca apoderou-se instantaneamente de mim. Não mais me reconhecia. Parecia que minha alma original me havia de repente abandonado o corpo, e uma malevolência mais do que satânica, saturada de álcool, fazia vibrar todas as fibras de meu corpo. Tirei do bolso, do sobretudo, um canivete. Abri-o. Agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei-lhe um dos olhos da órbita. Enrubeço, abraso-me, estremeço ao narrar a condenável atrocidade. Quando, na manhã seguinte, me voltou a razão, quando com o sono desfiz os vapores da noite de orgia, experimentei uma sensação tanto de horror quanto de remorso pelo crime que me tornara culpado. Mas era, quando muito, uma sensação fraca e equívoca, e a alma permanecia intacta. De novo mergulhei em excessos e logo afoguei no vinho toda a lembrança do meu feito. Enquanto isso, o gato, pouco a pouco, foi sarando. A órbita do olho arrancado tinha, é verdade, uma aparência horrível, mas ele parecia não sofrer mais nenhuma dor. Andava pela casa como de costume, mas como era de esperar, fugia com terror extremo à minha aproximação. Restava-me ainda bastante de meu velho coração para que me magoasse. A princípio,
aquela evidente aversão por parte de uma criatura que me tinha amado tanto outrora. Mas esse sentimento em breve cedeu lugar à irritação, e então apareceu, como se para minha queda final e irrevogável, o espírito da perversidade. Desse espírito não cuida a filosofia. E, contudo, não tenho tanta certeza da existência de minha alma quanto tenho de ser a perversidade um dos impulsos primitivos do coração humano, e uma das indizíveis faculdades ou sentimentos primários que dão direção ao caráter do homem. Quem já não se viu, centenas de vezes, ao cometer um ato vil ou estúpido por nenhuma outra razão que não a de saber que não devia cometê-lo? Não temos nós uma perpétua inclinação oposta ao nosso melhor bom senso? Para violar o que é a lei, simplesmente pelo fato de entendermos ser ela a lei? Esse espírito de perversidade, digo, veio causar a minha derrocada final, pois esse anelo insondável da alma, de torturar-se a si mesma, de violentar sua própria natureza, de praticar o mal pelo mal, que me levou a continuar e, por fim, a consumar a injúria que já havia infligido ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, enrolei um laço à volta de seu pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com lágrimas jorrando-me dos olhos e com o mais amargo dos remorsos no coração. Enforquei-o porque sabia que ele me tinha amado e porque sentia que ele não me tinha dado razão para ofendê-lo. Enforquei-o porque sabia que, assim fazendo, estava cometendo um pecado mortal, que iria pôr em perigo minha alma imortal, colocando-a mesmo, se tal coisa fosse possível, fora do alcance da infinita misericórdia do mais misericordioso e mais terrível Deus. Na noite do dia em que levei a cabo essa cruel façanha, fui despertado do sono por gritos de fogo. As cortinas do meu leito estavam em chamas, a casa inteira ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu mesmo conseguimos escapar ao incêndio. A destruição foi completa. Toda a minha fortuna terrena foi tragada, e entreguei-me daí por diante ao desespero. Sei-me superior à fraqueza de buscar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade, mas como estou relatando um encadeamento de fatos, não desejo que nenhum possível elo seja negligenciado. Visitei as ruínas no dia seguinte ao incêndio. Todas as paredes, com exceção de uma, tinham desabado. A exceção era a parede de um compartimento, não muito grossa, situada mais ou menos no meio da casa, e contra a qual permanecera a cabeceira de meu leito. Ali, o estuque havia, em grande parte, resistido à ação do fogo, fato que atribuía a ter sido ele recentemente assentado. Ao redor dessa parede reuniu-se densa multidão, e muitas pessoas pareciam examinar certa porção especial dela com atenção muito ávida e minuciosa. As palavras estranho, singular e outras expressões semelhantes excitaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se gravado em baixo relevo, sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. Tal impressão exibia nitidez verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em redor do pescoço do animal. Quando, pela primeira vez, contemplei a aparição, pois não podia considerá-la senão isso, meu espanto e meu terror foram extremos. Mas afinal, a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrava-me, tinha sido enforcado num jardim junto da casa. Ao alarme de fogo, esse jardim se enchera imediatamente de polvo, e alguém devia ter cortado a corda que prendia o animal à árvore e o lançara por uma janela aberta para dentro de meu quarto. Isso fora provavelmente feito com o propósito de despertar-me. A queda de outras paredes tinha comprimido a vítima de minha crueldade contra a massa de estuque recentemente colocada, cuja cal com as chamas e o amoníaco do cadáver traçara, então, a imagem tal como a vi. Embora assim eu procurasse explicar de pronto a minha razão, se não de toda a minha consciência, o surpreendente fato que acabo de narrar, nem por isso deixou ele de causar profunda impressão em minha imaginação. Por meses, não pude livrar-me do fantasma do gato, e durante esse período, voltava-me ao espírito um quase sentimento que parecia remorso, mas não o era. Cheguei a ponto de lamentar a perda do animal e de procurar, entre as tascas ordinárias que eu então habitualmente frequentava, outro bicho da mesma espécie e de aparência algo semelhante, para preencher-lhe a vaga. Certa noite, meio embrutecido, sentado num antro mais que infame,
minha atenção foi de súbito atraída para um objeto preto em repouso sobre um dos imensos barris de genebra, ou de rum que constituíam a principal mobília da sala. Estivera a olhar fixamente para o topo daquele barril durante alguns minutos, e o que agora me causava surpresa era o fato de não haver percebido mais cedo o tal objeto sobre ele. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto, um gato bem grande, tão grande como Plutão, e muito parecido com ele em todos os aspectos, menos um. Plutão não tinha pelos brancos em parte alguma do corpo, mas aquele gato tinha uma extensa, embora imprecisa, mancha branca, cobrindo-lhe quase toda a região do peito. Logo que o toquei, ele imediatamente se levantou, ronronou alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu deliciado com minhas atenções. Era, pois, aquela criatura mesma que eu procurava. Sem perda de tempo, propus-me a comprá-lo ao taverneiro, mas ele me disse que o animal não lhe pertencia, que nada sabia a seu respeito e que nunca o vira antes. Continuei minhas carícias, e quando me preparei para voltar para casa, o animal deu mostras de querer acompanhar-me. Deixei que eu assim fizesse, curvando-me às vezes e dando-lhe palmadinhas enquanto caminhava. Ao chegar a casa, ele imediatamente se familiarizou com ela e se tornou desde logo o grande favorito de minha mulher. De minha parte, depressa comecei a perceber em mim antipatia contra ele. Isso era precisamente o oposto do que eu tinha previsto, mas, não sei como ou por que assim era, sua evidente amizade por mim bastante me desgostava e aborrecia. Pouco a pouco, esses sentimentos de desgosto e aborrecimento elevaram-se à amargura do ódio. Evitava o animal. Certa sensação de vergonha e a lembrança de minha antiga e cruel façanha impediam-me de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas, não o surrei nem usei de violência contra ele, mas gradualmente, bem gradualmente, passei a olhá-lo com indizível aversão e a esquivar-me em silêncio a sua odiosa presença, como um sopro de pestilência. O que sem dúvidas aumentou meu ódio pelo animal foi a descoberta, na manhã seguinte àquela em que eu trouxera para casa, de que, como Plutão, também ele fora privado de um de seus olhos. Essa circunstância, porém, só recomendava ao carinho de minha mulher, pois ela, como já disse, possuía um alto grau aquela humanidade de sentimentos que fora um dia meu traço distintivo, e a fonte de muitos dos meus mais simples e puros prazeres. Minha aversão pelo gato, porém, parecia fazer aumentar a predileção dele por mim. Acompanhava meus passos com tal pertinácia que seria difícil fazer o leitor compreender. Em qualquer parte onde me sentasse, ele se enroscava sobre minha cadeira ou pulava sobre meus joelhos, cobrindo-me com suas carícias repugnantes. Se me erguia para andar, ele se metia entre meus pés, quase me derrubando, ou cravava suas longas e agudas garras em minhas roupas, subindo dessa maneira até meu peito. Nessas ocasiões, embora ansiasse por destruí-lo, com uma pancada, era impedido de fazê-lo em parte pela recordação de meu crime anterior, mas, sobretudo, permitam-me confessá-lo, sem demora, por absoluto pavor do animal. Esse pavor não era exatamente um pavor de mal físico, e, contudo, não saberia como defini-lo de outra forma. Tenho quase vergonha de confessar, sim, mesmo nesta cela de criminoso, tenho quase vergonha de confessar que o terror e o horror que o animal me inspirava tinham sido aumentados por uma das mais simples quimeras que seria possível conceber. Minha mulher chamara-me mais de uma vez a atenção para a natureza da mancha de pelo branco de que falei, e que constituía a única diferença visível entre o animal estranho e o que eu havia matado. O leitor lembrará que essa mancha, embora extensa, era a princípio bem imprecisa, mas por leves gradações quase imperceptíveis e que durante muito tempo a razão forcejou por rejeitar como imaginárias, tinha afinal ganhado uma rigorosa precisão de contorno. Era agora a reprodução de um objeto que tremo em nomear, e por isso, acima de tudo, eu detestava e temia o monstro. E tivesse tido a coragem para tanto, ter-me-ia livrado dele. Era agora, digo, a imagem de uma coisa horrenda, de uma coisa apavorante, de uma forca. Ó, lutuosa e terrível máquina de horror e de crime, de agonia e morte. Agora eu estava em verdade desgraçado, mais desgraçado do que a própria desgraça humana. E um bronco animal, cujo companheiro eu havia destruído com desprezo, um bronco animal preparava para mim,
Para mim, homem formado à imagem do Deus Altíssimo, tanta angústia intolerável. Ai de mim, nem de dia nem de noite. Daí por diante pude gozar das bênçãos do repouso. Durante o dia, o bicho não me largava um só momento. De noite, eu despertava a cada instante de sonhos de indizível pavor para sentir o quente hálito daquela coisa no meu rosto, bem como seu enorme peso. A encarnação de pesadelo que eu não tinha forças para repelir, oprimindo-me eternamente o coração. Sob a pressão de tormentos tais como esses, os fracos restos de bondade que havia em mim sucumbiram. Pensamentos malignos tornaram-se meus únicos companheiros, os mais negros e maléficos, chegando ao ódio de todas as coisas e de toda a humanidade, ao passo que minha resignada esposa era a mais constante e mais paciente vítima das súbitas, frequentes e ingovernáveis explosões de uma fúria a que então me abandonava cegamente. Certo dia, ela me acompanhou para alguma tarefa doméstica até a adega do velho prédio, que nossa pobreza nos compelira a habitar. O gato seguiu-me pelos degraus abaixo e, quase me lançando ao chão, exasperou-me até a loucura. Erguendo um machado e esquecendo-me em minha cólera, de medo pueril que tinha até ali segurado minha mão, descarreguei um golpe no animal que teria sem dúvida sido fatal, caso eu o houvesse assestado como desejava. Mas esse golpe foi detido pela mão de minha mulher. Levado por essa intervenção a uma raiva mais do que demoníaca, livrei-me meu braço do seu aperto e enterrei o machado em seu crânio. Ela caiu morta instantaneamente, sem um gemido. Executado tão horrendo crime, entreguei-me em seguida com inteira dedicação à tarefa de ocultar o corpo. Sabia não ser possível removê-lo da casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Muitos planos me atravessaram a mente. Em dado momento, pensei em cortar o cadáver em pedaços miúdos e queimá-los. Em outro, resolvi cavar uma cova para ele no chão da adega. Depois, deliberei lançá-lo no poço do pátio. Imaginei metê-lo numa caixa como se fosse mercadoria com os cuidados usuais e mandar um carregador retirá-lo da casa. Finalmente, cheguei ao que considerei um expediente bem melhor que qualquer desses. Decidi emparedá-la na adega, como se diz que os monges na Idade Média emparedavam suas vítimas. Para tal propósito, estava a adega bem adaptada. Suas paredes eram de construção descuidada e tinham sido ultimamente rebocadas por completo, com uma massa grosseira, cujo endurecimento a umidade da atmosfera impedira. Além disso, em uma das paredes havia uma saliência originada por uma falsa chaminé, ou lareira, que fora tapada de modo a parecer-se com o resto da adega. Não tive dúvidas de que poderia de pronto retirar os tijolos naquele ponto, introduzir o cadáver e emparedar tudo como antes, de modo que olhar algum pudesse descobrir qualquer coisa suspeita. E não me enganei nesse cálculo. Por meio de um gancho, desalojei facilmente os tijolos e, tendo cuidadosamente depositado o corpo contra a parede interna, sustentei-o nessa posição, enquanto com um pequeno trabalho reconstruí a estrutura inteira como estava antes. Tendo conseguido argamassa, areia e fibra, com todas as precauções possíveis, preparei um estuque que não podia ser distinguido do antigo, e com ele recobri com cuidado o novo entijolamento. Quando terminei, senti-me satisfeito por estar tudo em ordem. A parede não apresentava a menor aparência de ter sido modificada. O entulho do chão foi varrido com mais minuciosa cautela. Triunfante, olhei em torno e disse a mim mesmo: aqui, pelo menos, meu trabalho não foi em vão. Tratei em seguida de procurar o animal que fora a causa de tamanha desgraça, pois afinal resolvera decididamente matá-lo. Se tivesse podido encontrá-lo naquele instante, não poderia haver dúvida a respeito de sua sorte. Mas parecia que o manhoso animal ficara alarmado com a violência de minha cólera anterior e evitava aparecer, dada a minha raiva atual. É impossível descrever ou imaginar a abençoada sensação de alívio que a ausência da detestada criatura causava no meu íntimo. Não me apareceu durante a noite, e assim, por uma noite pelo menos, desde que ele havia entrado na casa, dormi profundamente e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o peso de uma morte na alma. O segundo e o terceiro dia se passaram, e no entanto meu carrasco não apareceu. Mais uma vez respirei como um homem livre, aterrorizado. O monstro abandonara a casa para sempre.
Não mais o veria. Minha felicidade era total. Muito pouco me perturbava a culpa por minha negra ação. Alguns interrogatórios foram feitos e prontamente respondidos. Deram-se mesmo uma busca, mas, é claro, nada seria encontrado. Considerava assegurada minha futura felicidade. No quarto dia, depois do assassinato, chegou à casa bastante inesperadamente um grupo de policiais que procedeu de novo à rigorosa investigação do recinto. Seguro, porém, da impenetrabilidade de meu esconderijo, não senti a menor perturbação. Nenhum escaninho ou recanto deixaram inexplorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram a adega. Nenhum músculo me estremeceu. Meu coração batia calmamente, como o de quem dorme o sono da inocência. Caminhava pela adega de ponta a ponta. Cruzei os braços no peito e passeava tranquilo para lá e para cá. Os policiais ficaram inteiramente satisfeitos e aprontaram-se para partir. O jubilo de meu coração era demasiado forte para ser contido. Ardia por dizer pelo menos uma palavra a modo de triunfo, e para tornar indubitavelmente segura a certeza neles de minha inculpabilidade. Senhores, disse por fim quando o grupo subia a escada, sinto-me encantado por ter desfeito suas suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavalheiros, esta é uma casa muito bem construída. No meu violento desejo de dizer alguma coisa com desembaraço, eu mal sabia o que dizia. Posso afirmar que é uma casa excelentemente bem construída. Estas paredes... Já vão indo, senhores? Essas paredes foram solidamente edificadas. E aí, por simples frenesi de bravata, bati pesadamente com a bengala que tinha na mão, justamente naquela parte de entijolamento por trás de qual estava o cadáver da mulher de meu coração. Mas possa Deus proteger-me e livrar-me das garras do demônio. Apenas mergulhou no silêncio a repercussão da minha pancada e logo me respondeu uma voz dentro do túmulo, um gemido, a princípio velado e entrecortado, como o soluçar de uma criança, que depois rapidamente se avolumou num grito, prolongado, alto e contínuo, extremamente anormal e inumano, um urro, um guincho lamentoso, meio de horror e meio de triunfo, como só do inferno se poderia erguer, a um só tempo, das gargantas dos danados em sua agonia e dos demônios exultantes na danação. Loucura seria falar dos meus próprios pensamentos. Desfalecendo, recuei até a parede oposta. Durante 1 minuto, o grupo que se achava na escada ficou imóvel, no paroxismo do medo e do pavor. Logo depois, uma dúzia de braços robustos se atarefava em desmanchar a parede, que caiu inteiriça. O cadáver, já grandemente decomposto e manchado de coágulos de sangue, erguia-se ereto aos olhos dos espectadores. Sobre a sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e o ígneo olho solitário, estava assentado o horrendo animal, cuja astúcia me induzira ao crime e cuja voz delatora me havia apontado ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro no túmulo. Bom, essa edição fica por aqui. Espero que tenham gostado. Lembrem-se de acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais do PET Letras, que estão na descrição deste vídeo. Um bom outubro a todos e até a próxima edição.